Fala galera, e no último 20 de novembro, então, Norman Reedus anunciou que as gravações da quarta e última temporada de The Walking Dead Daryl Dixon realmente chegaram ao fim e colocou, aquele pronunciamento todo sobre a sua grande despedida a esse personagem, agradecendo aos fãs, toda aquela questão que é extremamente muito importante. E será que realmente esse é o fim de Norman Reedus interpretando esse personagem? Será que o final de Daryl Dixon, quarta temporada, vai ser o último momento que a gente vai ver Norman Reedus e Daryl Dixon realmente no universo de The Walking Dead? Esse vai ser realmente o fim? Vamos pegar uma parte importante, tá? Pra gente poder teorizar. O que pode acontecer nesse último episódio de Daryl Dixon para ser definitivo para o personagem? Que possa envolver também, daqui a pouco, cara, o personagem da Carol. Pode ser definitivo para a Carol também. O que pode acontecer no final dessa série para tudo ser realmente extremamente conclusivo? Vamos esquecer nesse momento, tá? Para que isso realmente funcione, essa teoria aqui que eu vou propor nesse vídeo, a questão do Lincoln, a questão Rick Grimes, a questão reencontro, tá? Por quê? O Pedro Antônio, galera, colocou no vídeo que eu coloquei na quinta-feira ali, justamente sobre esse tema, tá? A despedida do Norman Reedus, o que ele tinha colocado ali também na sua postagem no X, no Instagram e em todas as suas redes sociais. Para que essa teoria do que pode acontecer nesse final de Daryl Dixon realmente a gente consiga debater ela, vamos esquecer esse ponto todo da questão do Lincoln, Rick Grimes reencontro, tá? O que o Pedro Antônio coloca, tá? Bora lá. A Carol volta para os Estados Unidos com o Antônio, a Justina e talvez o Codron. E o Daryl vai continuar na Europa. Aí ele até coloca assim no comentário, tá? Uma opinião que eu ouvi de uma pessoa que estava acompanhando as gravações na Europa. Segundo essa pessoa, ela acha que esse vai ser o final. Então vamos pegar por partes aqui o que o Pedro Antônio lançou de comentário aqui no vídeo na última quinta-feira, tá? A Cadela Saita, que é a atriz que interpretou a Justina, ela colocou a sua despedida das gravações muito próximas realmente do final das gravações. E ela coloca até cara, ela colocou assim, ó, na sua postagem, uma fala, apenas uma fala do roteiro. E é a fala justamente da Carol. E a Carol falando Justina, que é muito curioso, tá? Justina 3 pontinhos, o famoso Justina 3 pontinhos. Esse momento ali, não sei se a Justina realmente voltaria com a Carol. Parece, por causa daquela fala ali, um momento extremamente emocional do que está acontecendo com as personagens naquele momento lá. Não sei se isso realmente seria o momento onde eles voltariam juntos para a América. Se todos eles voltariam juntos, como a gente viu quase acontecer no final da terceira, onde a gente tem o Antônio, a gente tem o Roberto, a gente tem a Justina, a gente tem a Carol, a gente tem o Daryl, a gente tem todo mundo ali, né, junto, até daqui a pouco a Valentina ia ser puxada junto do barco, vamos junto, Valentina. Aquela coisa toda poderia acontecer. Não sei se o caminho, tá, vai ser todos voltarem para a América. Tem um ponto muito importante, tá, falando exclusivamente assim sobre Codron. O Codron, ele também, o ator que faz o Codron, ele também lançou ali a sua postagem final e as fotos que começaram a pipocar na última quinta-feira do elenco tinham eles todos ali caracterizados, ainda figurinados como seus personagens, e o Codron sempre presente nessas fotos finais também. Eu acredito muito, cara, que o Codron, ele não vai morrer na quarta temporada de Daryl Dixon, tá? Ele vai permanecer, sim, muito próximo dos personagens principais e além. Não só próximo. Ele vai estar junto do que for resolvido. Ou seja, o que vai ser realmente a conclusão para esses personagens, o Codron vai estar inserido. E o Codron vai ser, provavelmente, cara, um personagem extremamente redimido. Pô, e como que o Codron, né? A gente já sabe que o Codron vai voltar no segundo episódio, porque isso já está falado pelo David Zabel. O Codron volta no segundo episódio da quarta temporada. Ele realmente aparece ali, segundo episódio da quarta temporada. E que, aparentemente, cara, ele vai ficar, sim, com os personagens junto com Daryl, junto com Carol, até o final da temporada. E ele é o arco todo de redenção. Além de ser o personagem que nos tem a lembrança do que aconteceu em 2 temporadas na França, ele tem o arco de redenção. Como que ele pode ter chegado justamente onde estava Carol e Daryl? Muito por causa do caminho de Santiago.
E por ele ter claramente no seu arco todo de redenção, o que tá colocado, cara, independente de ser ruim ou ser bom, a maneira como eles colocaram, tá? Eles colocaram. Segunda temporada, quando tem a conversa do Codron sobre o Daryl, sobre o que tinha acontecido do Codron não ter ali matado o Daryl, ter feito a vingança acontecer, que ele tava buscando durante toda a primeira temporada, tá muito colocado sobre Lohan, fé, a sua própria fé do Codron. Automaticamente, galera, ele está no caminho de Santiago, tá muito também sobre essa questão importantíssima para o personagem, de todo o seu arco de redenção, que é a questão da fé. Então esse para mim, cara, é uma explicação extremamente plausível do porquê que ele tá caminhando aquele caminho de Compostela lá e porquê que ele acaba chegando justamente na praia onde estão Daryl e Carol. Vai ser, para mim, essa sequência mais lógica do personagem, ou seja, se o arco de redenção para ele realmente é algo que está construído, ou pelo menos sendo construído, porque a gente vai ver a sequência desse personagem, e ele vai continuar com eles, sim. E ele vai continuar nesse arco todo de redenção. Se ele vai voltar para a América na tentativa de achar uma nova vida feliz, essa é uma grande questão. E daí a gente vai botar em Daryl e Carol, tá? A conversa de Daryl e Carol na praia, momentos antes, ainda no entardecer, momentos antes de acontecer o que acontece para o Federico, de chegar lá e acabar provocando todo o incêndio no barco, é muito sobre assim, ó, o Daryl não se adaptar em lugar nenhum. Que, cara, a gente conhece o Daryl desde 2010, né? Tem isso no Daryl. A gente sabe disso. A gente sabe que o Daryl, ele ficar quieto em algum lugar é muito difícil por causa, digamos assim, da essência do que é o personagem. E eles voltaram justamente com esse tema, tá? Depois que sempre o tema foi volta para casa, o tema estava sendo, né, vamos lutar nossas próprias lutas, não vamos lutar lutas dos outros, vamos parar com isso que a gente está fazendo. Isso não é viver. Na verdade, a gente está mal sobrevivendo, vamos viver de verdade. Vamos achar algo realmente que seja da felicidade. Merecemos ser felizes, né? Primeira conversa da terceira temporada é justamente sobre isso. Daryl e Carol conversando sobre isso. E principalmente a jornada de voltar para casa. Só que tem quando eles voltam com um tema que é a essência do personagem lá atrás, do Daryl falando, cara, não vou me sentir em casa aqui, não me sentir na França, se eu voltar para lá vou acabar sentindo daqui a pouco a mesma coisa, vou precisar sair. Eles voltam com esse momento de um lobo solitário do Daryl, alguém que não consegue se adaptar, ficar em paz, né, em um lugar ou outro. E isso, cara, é algo muito provocado também, como o Pedro Antônio coloca aqui nessa teoria toda de final, daqui a pouco do Daryl seguir o seu próprio caminho, sozinho, ali na própria Europa. E acabar não retornando para casa. Essa parte, galera, tá? É algo extremamente condizente com esse diálogo entre Daryl e Carol, que é uma cena extremamente emocional, que é uma cena extremamente importante para aquele momento ali onde a Carol consegue ainda argumentar pro Daryl e o Daryl sim vai voltar para a América e acontece o que acontece daí com o barco. Só que como a gente tem mais 8 episódios, muita coisa pode acontecer a partir desse momento. Então não sei se todo aquele efeito realmente aconteceria novamente por parte da Carol. Então, Daryl e Carol acabarem, Daryl e Dixon, quarta temporada separados, é algo que começa a fazer sentido por causa dessas provocações que eles começam a fazer. É algo que eu gostaria como fã? Não. Eu não gostaria que isso acontecesse como fã. Eu gostaria realmente que morte de um dos personagens, cara, não acredito que vai acontecer de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Mas os dois não voltarem juntos para a América, para mim, cara, seria uma grande tristeza. Porque independente do reencontro, tanto que eu falei antes ali, cara, vamos esquecer do Lincoln e que Grimes reencontro. A jornada de Daryl e de Carol é muito desse apoio que existe entre os dois, dessa complexidade que existe entre os dois, desse amor que existe entre os dois. E a Carol atravessa o oceano para encontrar o Daryl, para salvar o Daryl de alguma forma, de algo que ela nem imaginava que poderia, não poderia estar acontecendo, não sabia nem se ele estava vivo, não estava. E aí eles se reencontram e para eles acabarem separados, eu não gostaria que isso acontecesse. Não gostaria. Gostaria realmente que eles tivessem esse retorno, ou não para casa, mas que isso fosse realmente juntos. Fosse juntos.
que não tivesse uma separação dos dois personagens nesse momento final ali. Porque tem uma questão muito importante pra Carol, que é o quê? Cara, a Carol, o envolvimento dela com o Antônio é um envolvimento que... Não lembro agora, até... Deixa eu até conferir uma coisa aqui, ó. Algo que é muito importante aqui. Parará, parará, parará. O envolvimento dela com o Antônio, cara, é algo que conversa muito com o merecer ser feliz. Eu não acho que eles vão dar um peso a mais ainda de perda para Carol, de fazer com que ela perca o Antônio, depois ela já ter perdido tanta coisa. O Antônio, obviamente, que perdeu tanta coisa também, mas a personagem que a gente acompanha desde 2010 é a Carol. E a Carol já perdeu tanta coisa, então eles fariam isso novamente com ela, dar mais um peso para ela, sendo que pode ser um momento final da personagem. Um último momento que a gente veja a personagem também, essas próximas 8 horas que a gente tem decisivas de Daryl Dixon, podem ser as últimas horas de Carol Pelletier e Daryl Dixon para nós fãs. Então, dar esse peso todo e talvez a última chance de a Carol realmente se entregar para uma relação e ela poder ou não ser feliz, mas tentar ser feliz com alguém, não acredito que eles dariam um peso ainda para carga, para ela carregar de mais uma perda e ter uma morte do Antônio. Então acredito que os dois personagens vão ficar juntos. Então, daqui a pouco que pode literalmente acontecer uma separação desses dois, onde a Carol fique com o Antônio, seja na Espanha, seja indo para a América, porque o Antônio não tem o que fazer mais em Solas del Mar, sabe? Se encerra muito a jornada do personagem pelo que a gente conhece dele e da história dele ali na Espanha na terceira temporada, não tem mais ligação para ele, até porque o começo todo, né, da Espanha, a gente vendo o Roberto e Justina querendo ir embora, querendo uma vida nova, ou seja, a vida na América é essa vida nova que eles pediram e acabam tendo esse caminho ali colocado na frente deles com essa possibilidade toda. Então não vejo isso, sabe, acontecendo da Carol perder o Antônio. Então a Carol, para mim, ela vai ter essa possibilidade de um final feliz, essa tentativa de um final feliz. Mas que não seja em separação de Daryl e de Carol. Não seja, não seja. E a gente vai chegar daí, talvez, cara, numa outra questão. Qual grande conflito? Porque o grande conflito envolve muito essa questão assim. A jornada deles de tentar voltar para casa, ela tem que ser tema, sim, muito presente da quarta temporada. Alguém tem que ser contra. E esse contra, obviamente, que a gente tem a montagem ali do Federico como esse grande vilão que teve a sua grande origem contada na terceira temporada, que é para voltar com muita força na quarta temporada, porque ele quer vingança. Acima de tudo, ele quer vingança contra Daryl e contra Carol também. Ele quer muita vingança contra os dois. Então, o que mais vai ter de força? Porque como a gente não tem Alcaraz, a gente não tem a questão mais tão forte que foi sugerida pra gente, que realmente seria forte, né, toda a trama ali que fosse acontecer na Espanha, tem outras coisas a mais que tem que surgir também para ter esse momento de desafios ainda para que Daryl e Carol tentem completar a sua jornada de voltar para casa. Mas aí, galera, a gente chega justamente, tá, que se o final, quarta temporada, o final de Daryl e de Carol, se for realmente a última vez que a gente vai ver Norman Reedus, Melissa McBride interpretando seus personagens icônicos e que a série encerre dessa forma, com Carol, Antônio, Roberto, Justina indo para a América, o retorno para casa apenas para Carol, e que o Daryl vá fazer algo, como está colocado, sugerido ali, ou talvez até mais forte, provocado, naquele último diálogo que eles têm ao entardecer na praia, e o Daryl fica na Europa, cara, sozinho, com essa questão toda do lobo solitário, de não se encaixar em um lugar, não se sentir realmente presente, não se sentir comprado, não se sentir em paz, e ele vá peregrinar, cara, putz, cara, eu realmente não gostaria que isso acontecesse. Realmente não gostaria que acontecesse. Acredito que muito em breve, tá? Como a temporada teve o encerramento das suas gravações agora, Dead City ainda está gravando sua terceira temporada, acredito que muito em breve a gente vá ter, sim, algum tipo de primeiro teaser. E até eu, MC, vamos liberar aí, porque agora é o momento final, Natal, festas, família, aquela coisa toda. Libera um presente pros fãs também de The Walking Dead, daqui a pouco dá
cara, um primeiro teaserzinho ali, 30 segundos de pura alegria, com algumas imagens colocadas ali. Não precisa nem botar data ainda de estreia, porque eu sei que isso ainda deve demorar algum tempo para acontecer, uma data real de estreia. Daqui a pouco eles vão botar lá, né, estação do ano que vai acontecer. Daqui a pouco eles botam apenas 2026, bota só 2026, não tem problema. Mas lança já um pequeno teaser ali pra gente já começar a vislumbrar o que pode acontecer nessa quarta temporada e dar aquela aquecida, cara, não deixar esse ato ficar tão violento, esse ato tão grande que a gente vai ter de The Walking Dead, no momento que encerra The Arrow, pra gente voltar a ver algo de The Walking Dead na AMC, vai ser talvez o maior hiato que a gente já teve, desconsiderando o momento da pandemia, que daí é outra história. Porque como Dead City tá gravando ainda, cara, né, mesmo que as duas estejam confirmadas para 2026, duvido que algo de Dead City seria lançado agora como esse pequeno teaser. Como o Daryl já foi, até acredito que Daryl vai ter a sua estreia antes de Dead City, tá? Acredito que vai ser essa questão de planejamento para eles de calendário de estreias no ano que vem. Justamente porque Dead City está ainda gravando sua terceira temporada. Então, daqui a pouco, cara, Daryl já é uma possibilidade de largar 30 segundos ali de pura alegria para nossos fãs, a gente poder começar já a vislumbrar e não deixar, cara, ficar tão espaçado e até doloroso, cara, esse grande ato que a gente vai ter entre os acontecimentos. É óbvio que outra grande questão da teoria, que daí não vai fazer parte desse vídeo, é justamente aquilo que eu pedi para vocês não colocarem junto, pra gente provocar esse debate aqui. Andrew Lincoln, Rick Grimes e reencontro. Isso é assunto para outro vídeo, galera. Coloquem mais comentários o que vocês acham, se realmente assim, ó, o que vocês sentiriam, o que vocês pensariam se esse realmente for o final, o destino final de Daryl e de Carol em Daryl Dixon quarta temporada. Não esqueçam também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.